Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Stein e João Miragaia. Introdução super rápida, porque estamos gravando o podcast pela segunda vez. Gravamos o episódio inteiro. Na verdade, não gravamos o episódio inteiro. Na verdade, falamos o episódio inteiro e no final descobrimos que não foi gravado. Está tudo bem com o João, por isso não vou perguntar se está tudo bem com ele. Rafa Sterner, para a semana que vem fica a questão do clima aqui em Israel. Vamos passar para o nosso primeiro bloco, que a gente está cansado e está gravando pela segunda vez. Bom, gente, primeiro bloco do nosso episódio Bom, não falei nem, hoje é aquela quinta-feira, que dia é hoje? 21 de setembro, agora são 10h20 da noite, a gente tinha começado a gravar 9h15 da noite, a gente está gravando pela segunda vez e vamos então falar dessa primeira notícia, porque na semana passada o Supremo Tribunal de Justiça tinha intimado o ministro da Justiça, Yariv Levin, a dizer por que apresentar, né, suas explicações aí porque eles não estavam convocando a comissão para a comissão que indica os juízes, né, do país. A gente está num déficit aí de 80 juízes. Um dos pontos centrais aí desse golpe judicial é justamente formar essa comissão, né? O governo quer ter maioria, o Yariv Levin quer ter maioria na comissão, o que não acontece hoje, e por isso que ele não convoca a reunião. E aí o Supremo o intimou, né, a dizer porque ele não estava convocando essa comissão. Ele simplesmente falou que o Supremo não tinha nenhuma competência para exigir nada dele. O Supremo ia discutir essa resposta do Yariv Levin essa semana, mas isso foi postergado e será feito só no mês que vem. E aí, João, como é que fica essa questão toda, cara? Olha, essa questão ficou que o Levin conseguiu o objetivo dele, porque ele colocou a Suprema Corte em dissenso, a situação de que não existe um acordo amplo entre eles, e o que acontece é que ele conseguiu mais um tempo, né? Ele questionando a autoridade da Suprema Corte em nomeá-lo, né, em obrigá-lo a convocar a comissão que nomeia juízes, a própria Suprema Corte ela aceitou esse questionamento e adiou na verdade, retirou essa intimação a ele se explicar porque não convocava a comissão, porque eles vão debater agora se eles realmente têm essa autoridade para obrigar o ministro da Justiça a convocar a comissão de juízes. Né? Porque, enfim, eles acreditavam que sim, agora eles estão agora debatendo isso, porque o Levin diz que não, que essa é uma prerrogativa do ministro da Justiça e que só ele pode convocar, né? E que a Suprema Corte não tem ingerência nisso. O curioso nisso é que a gente está frente a uma situação de déficit de juízes e, normalmente, esse é o momento que os ministros da Justiça mais esperam, pelo qual eles mais esperam, que é onde eles têm influência, que é onde eles podem estar exercendo o seu mandato, de fato, por uma questão que não é burocrática, né, entrevistando juízes e participando da nomeação. E dessa vez, o ministro da Justiça ele simplesmente não convoca essa comissão. Por que ele não convoca essa comissão? Porque ele não está de acordo com a formação dessa comissão. Ele tinha uma proposta que era muito absurda de transformar ela, de dar para a coalizão o poder absoluto sobre essa comissão. Essa proposta é tão absurda que o próprio Netanyahu já disse que ela não vai acontecer. O Netanyahu propôs uma também que também parece bastante absurda, que é transformar a comissão numa comissão totalmente política e tirar o judiciário dessa comissão. E vale lembrar que isso não é só para os juízes da Suprema Corte, essa comissão é para juízes da primeira vara, enfim, de tudo, né? De primeira instância, de segunda instância, juízes de todos os tipos de tribunal, eles são nomeados por essa comissão que inclui 3 membros do Poder Judiciário, 2 membros da sociedade civil, né, da Ordem dos Advogados, e 4 políticos, sendo um deles da oposição. Enfim, e essa é a situação que a gente se encontra agora, né? Então, o Levin, ele não quer convocar essa comissão, ele não quer ser a estrela do negócio, e aí, quando ele estava prestes a ser obrigado a convocar, ele questionou, e a Suprema Corte de Justiça não quer um desgaste com o Poder Executivo, mais um desgaste com o Poder Executivo, principalmente numa questão que não tem consenso, então eles vão debater essa questão, e enquanto isso, o Levin ganha tempo, e se aproxima a data de aposentadoria da presidente da Suprema Corte, Esther Hayut, né, que participaria dessa comissão. A presidente da Suprema Corte ela, participa da comissão e ela é o segundo nome mais importante depois do ministro da Justiça. Né? Inclusive com poder de veto a indicações de ministros para a Suprema Corte, no caso, para substituí-la. Né? Enfim, então essa é a situação que a gente se encontra e não teremos novidades, pelo menos até o momento que vem posteriormente às festividades do mês de Tishrei, né? Que agora a gente tem Yom Kippur, né? No próximo fim de semana. Depois teremos Sukkot e Simchat Torah. Sukkot é a festa conhecida como Tabernáculos.
E somente depois disso, a Suprema Corte vai decidir se vai obrigá-lo a convocar essa comissão ou não. E aí, enfim, até lá é quase um mês, né? É quase um mês e a gente sem juízo. Inclusive, na verdade, tem outros juízes, né, dessa que teriam discutido, né, caso essa discussão fosse essa semana, eles participariam da discussão, mas também não vão participar na próxima, daqui a um mês, né, não só Esther Hayut. Tem um juiz que ele vai entrar em ano sabático e uma que também vai se aposentar ou pediu para sair. Então, vai mudar também, né, todo o conjunto. São 5 juízes que vão discutir e vai mudar esse conjunto aí para a próxima vez. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que tem a ver aí com o Netanyahu, já que ele informou que não vai participar esse ano da cerimônia oficial em memória do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, assassinado por um extremista judeu, por um terrorista judeu, em 1995. E aí, João, no momento em que a gente vê uma incitação tão grande contra a esquerda, contra os direitos humanos de uma forma geral, e a gente vai comentar mais para frente, inclusive, de assassinos, né? Enfim, e uma outra notícia a gente vai comentar sobre isso, mas a gente vê esse momento aí dessa divisão tão grande na sociedade, toda essa questão de direitos humanos e memória, e agora o Netanyahu ele diz que não vai participar dessa cerimônia em lembrança aí do Rabin. Ele acaba dando força aí à extrema-direita, né? Ele dá, Marquinhos. Agora eu vou fazer aqui uma mini defesa, né, da posição dele, vou tentar explicar o que está por trás da decisão dele, para depois, obviamente, fazer a crítica. Né? O Netanyahu, qual é a acusação dele? O que ele alega para não participar desse dia, né? Que é um dia republicano, não um dia que lembra o legado do Rabin, é um dia que recorda o assassinato de um primeiro-ministro. Que, enfim, esse é um evento formal público, né? Não é um evento na Praça Rabin, esse é um evento formal público do qual o primeiro-ministro sempre participa. O Netanyahu não participou no passado como líder da oposição e esse ano, pela primeira vez, não vai participar como primeiro-ministro. Essa é a primeira vez que o primeiro-ministro não participa desse evento. O próprio Netanyahu sempre participou. O que ele alegou? Que esse virou um evento político e que é usado para recriminá-lo e para criticá-lo. E é verdade que nos últimos anos, especialmente há 2 anos atrás, ele foi muito criticado, especialmente pelos parentes do Rabin, né? E o evento realmente ele se politizou. Então o Netanyahu tem razão quando ele reclama disso. O que o Netanyahu esquece é que quem trouxe esse caso, né, quem politizou essa situação, né, da morte do Rabin e quem está dando armas para a extrema-direita foi ele, né? E que isso tudo é repercussão do que ele trouxe para o país. Né? Porque, por exemplo, em 2012, no ato central, na Praça Rabin, em memória ao assassinato do Rabin, participaram rabinos ultra-ortodoxos, membros do movimento Bnei Akiva, que é um movimento nacionalista religioso que estava em oposição aos atentados, aos acordos de Oslo de 93 e 95, né? Ou seja, o evento era um evento muito republicano, que falava de democracia, né? Que não trazia muito legado do Rabin. Se é certo ou não é outra questão, mas assim era. E assim todo mundo se sentia confortável para estar presente, ou quase todo mundo se sentia confortável para estar presente ali. Com a relativização, né, do assassinato, com membros como Ben-Gvir, né, que foi para a porta de um evento há uns anos atrás protestar contra essa reunião dos ex-ministros do Rabin, né, dizendo, enfim, e disse para a neta do Rabin que ela tinha que fazer uma autocrítica, né, no evento que recordava a morte do avô dela. Enfim, negócio absurdo, né? O evento começou a ser mais politizado, especialmente com o discurso da extrema-direita, o discurso de gente que acha que o assassino do Rabin tem que ser liberado da prisão, que o nome dele é gritado, às vezes, em alguns jogos do Betar de Jerusalém pela torcida organizada La Família, e que membros da Knesset, hoje em dia, enfim, relativizam o assassinato do Rabin, só se refere ao assassinato do Rabin de uma maneira crítica, né, à esquerda. É óbvio que isso vai sobrar para quem deu armas para essas pessoas, né? Então, essa politização de eventos republicanos, ela tem responsabilidade, muita responsabilidade do Netanyahu. E é óbvio que ele vai ser criticado ali. Então, ele não pode reclamar muito. E é óbvio, o Netanyahu, como ele sempre foi, ele é um fujão, né? Nos últimos 10 anos, ele foge de entrevistas, principalmente da mídia israelense, né? A menos da mídia chapa branca, que praticamente vai fazer as perguntas que ele quer que sejam feitas, ou que
possivelmente ele até combina as perguntas com esses jornalistas e põe aspas aí nesses jornalistas. Ele escolhe o idioma que ele dá entrevista e, especialmente, ele se comunica com o público através de pronunciamentos ou vídeos publicados nas suas redes sociais, né? No Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter, né? O ex-Twitter, né? Enfim, então é normal do Netanyahu, que é um fujão, que não quer ser confrontado, que não quer escutar críticas, que não quer escutar visões contrárias à sua, fugir de um ato desses. Não surpreende para nada, né? Assim, não é impactante, é um negócio bizarro que o primeiro-ministro não esteja presente nesse ato, mas não surpreende, não é impactante, nem nada disso. Representa o que o Netanyahu está sendo nos últimos 10 anos. Principalmente no momento em que a gente vê membros do governo também, né? Não membros do governo, membros da coalizão, que já defenderam a soltura do assassino do Rabi, né? Que a prisão perpétua com que ele foi condenado seja revogada e que ele possa ser solto. E aí agora a gente vê essa jogada aí do Netanyahu. É realmente muito preocupante, muito preocupante. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para falar aí do Benito Vieira, é isso aí, ou pelo menos do ministério dele, né? Obviamente, vamos acabar falando dele, já que essa semana o diretor-geral do ministério, chamado Shlomo Ben Elial, ele pediu demissão. Todo o ministério aqui em Israel, ele tem um diretor-geral que ele é o responsável, né, ele faz aí a ligação do corpo técnico, né, com o pessoal que são funcionários públicos, né, do ministério, ou seja, esse diretor ele faz essa ligação do corpo técnico com o ministro, com a parte política, né? E essa semana esse diretor-geral do Ministério da Segurança Interna pediu demissão. Ô, João, quem vai entrar no lugar dele, cara? Vai ser um cara aí que vai implementar a política do Ben-Gvir ou vai ser o quê? Olha, esse sujeito, tá? O Ben Elial, que se renunciou, né? Que foi demitido, na verdade, que se demitiu, né? Do cargo de CEO, né? De diretor-geral do Ministério da Segurança Pública, ele já é um cara da laia do Ben-Gvir, né? Shlomo Ben Elial, ele foi um dos responsáveis do Partido Força Judaica, que é o partido do Ben-Gvir, pelas negociações enfim, tem uma expressão em hebraico, né, que é Masao Matan Koalitiani, que significa as negociações para a coalizão, para entrar na coalizão. Vamos traduzir assim, expressão livre minha. Ou seja, ele foi o representante do partido, ele é o cara identificado com a linha ideológica do Ben-Gvir, né, de ultradireita nacionalista religiosa, ou neofascista religiosa, como vocês quiserem chamar, e ele não foi colocado ali à toa. Mas qual é a questão? Diretor-geral não é chefe de gabinete. Diretor-geral do ministério, ele tem que ter currículo para isso. Senão, a justiça veta o nome. Porque ele é um cara, ele é o elo de ligação entre o ministro e o corpo técnico. Então, já aconteceu da Suprema Corte vetar a contratação de diretores gerais que não tinham absolutamente nada a ver com o ministério ou que não tinham currículo suficiente para estar nesse cargo. E então esse cara foi, dentro do espectro político do qual o Ben-Gvir faz parte, o melhor nome que ele conseguiu e um nome confiável que ele conseguiu para estar ali. E o cara renunciou, alegando questões pessoais, né? Mas o que vários jornalistas divulgaram nesses últimos dias é que ele estava reclamando de interferência direta do Ben-Gvir e do chefe de gabinete dele, Hanamel Dorfman, em decisões dele, passando por cima dele na hora de cobrar do corpo técnico. Parece o clima no Ministério da Segurança Pública é uma porcaria, porque, enfim, todo mundo tem medo do Ben-Gvir e do Dorfman, medo das reuniões com eles, deles cobrarem, enfim, demais, deles exigirem do corpo técnico da polícia ações que a polícia não pode executar, né? E, enfim, isso é latente, até porque essa não foi a primeira renúncia, né, a primeira demissão no cargo, né? Há pouco tempo a Kati Perry, que era diretora era diretora-geral do Shabaz, né, que é o serviço de Beit Soar, que é o sistema penitenciário israelense, ela também renunciou, né? O comandante da região de Tel Aviv, da polícia, ele foi retirado do cargo e também, enfim, pediu a aposentadoria da polícia e saiu descendo pau no ministro. E alguns outros nomes da polícia e da área de segurança também ou foram demitidas ou renunciaram, porque não conseguem, e vários policiais também, né, porque não conseguem estar sob essa pressão e estarem, enfim, sob a tutela de um ministro como o Ben-Gvir. Então, agora, o que surpreende nesse caso é que o Ben-Gvir ele demitiu um cara que é alinhado a ele, politicamente e ideologicamente. Hein? Por quê? Porque é um ministro que não tem a menor condição, não só pelas ideias dele absurdas, porque ideias absurdas, essas aí, pelo menos o CEO dele também compartilhava delas, né? Mas, enfim, por ser um sujeito sem a menor condição de administração, né? Enfim, que é um cara que quer aparecer nas redes sociais, que está fazendo discurso aí para
a base dele, enfim, que quer causar problemas enfim, provocar mais distúrbios, porque é assim que ele se fortalece. Qualquer pessoa com um mínimo de comprometimento, eu digo tipo, que o cara tem que assinar um orçamento. E o Ben-Gvir está fazendo alterações do orçamento que o diretor-geral monta, né? O cara não pode assinar um orçamento desse, ele vai se complicar depois. Então o cara prefere renunciar, né? É por causa do orçamento que ele está renunciando? Eu não posso afirmar isso, mas a portas fechadas aí, aparentemente, para toda a imprensa, essas foram as razões da renúncia do diretor-geral do Ministério da Segurança Pública, que mostra o buraco no qual a gente está metido. Quem vai entrar no lugar dele agora vai ser um desafio para o Ben-Gvir, porque ele vai ter que encontrar alguém com currículo e alinhado a ele, que, enfim, que esteja disposto a aceitar esses mandos e desmandos dele. Não vai ser fácil. A princípio, um membro do alto escalão lá do Ministério da Segurança Pública vai assumir como substituto, mas ele vai ter que nomear alguém, né? E, enfim, ele já vai ter que começar a procurar esse substituto. Pois é, o que vem pela frente é realmente um tanto quanto preocupante, né? Se o cara que tinha noção, que tinha conhecimento, pediu para sair, imagina o que vem pela frente. Principalmente, João, se a gente for ligar aí a nossa próxima notícia, né? Que dá mais força ainda ao Ben-Gvir, já que essa semana, na Comissão de Ministros, né, na reunião de gabinete, foi aprovada em primeira votação uma lei que permite que câmeras com reconhecimento facial sejam instaladas pelo país, filmando a galera o tempo todo. Essa lei, como eu falei, ela foi aprovada aí nessa comissão, né, nesse gabinete. No momento que ela é aprovada do gabinete, ela não precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, vamos dizer assim, né, pela primeira comissão. Ela já vai direto para o plenário e agora a gente vai ver aí, né, não sabe quando a coalizão vai colocar essa lei para votação, e se vai colocar, né, mas a princípio ela já pode ser apresentada para votação. E aí, João, estamos vivendo num grande Big Brother, né, cara? Onde agora a gente vai andar na rua, a polícia pode reconhecer a nossa face, inclusive em manifestações, né? Pois é, Marquinhos, isso muito preocupante justamente pela causa das manifestações, né? Elas são o que mais preocupam porque, por exemplo, a gente comentou há pouco tempo que a polícia estava multando manifestantes que, por exemplo, bloqueassem estradas. E, enfim, agora você vai poder multar 20 mil pessoas, é uma maneira de você intimidar os manifestantes, né? Essa ainda não foi aprovada como lei, né? Ela foi aprovada no gabinete, ela provavelmente vai à Knesset em pouco tempo e na Knesset é muito provável que ela seja aprovada e aí vai sobrar a gente esperar que a Suprema Corte vete essa aprovação. Enfim, eu não sei baseado em que a Suprema Corte pode vetar essa aprovação, porque a gente está falando de câmeras em espaços públicos, né, de reconhecimento facial, e, enfim, isso realmente é uma preocupação grande. Muita gente está citando como comparação a Romênia, né, do Ceausescu, que tinha escutas em cafés, em restaurantes, né, que todo mundo era espionado no país, né, que é tipo de ditaduras, né, que não querem de jeito nenhum que as pessoas sejam livres para falar o que quiserem, que elas estejam sendo espiadas o tempo inteiro. E é assim que a gente se sente. Se a gente tivesse um ministro da Segurança Pública razoável, talvez a gente não se sentisse tão pressionado assim. Mas não é o caso, lamentavelmente não é o caso, né? É o Ben-Gvir, o ministro da Segurança Pública da gente. Ele exigiu essa medida e, pelo jeito, ele vai conseguir. Pois é, e assim começa a perseguição política no país. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, que também não é nem um pouco alentadora, vamos dizer assim, já que essa semana uma deputada do partido Otzma Yehudit, mesmo partido aí do Benito Gvir, ela foi a um evento que visava arrecadar fundos para um terrorista judeu chamado Amiram Ben Eliel. Esse Amiram Ben Eliel, ele foi responsável pela morte de 3 palestinos em 2015. Ele foi com outro grupo de colonos até o vilarejo chamado Duma, onde essa família, a família da Wabshe, eles viviam, e ele jogou um coquetel molotov na casa, levando aí a casa foi queimada, os pais morreram, um bebê de 1 ano morreu, e outras 2 crianças ficaram feridas, uma criança teve queimadura por 80% do corpo, se eu não me engano, enfim. Esse terrorista judeu foi preso, ele está preso desde 2015. Houve já há tentativas, né, de soltá-lo, de mudar a lei para que ele possa ser solto, ou que ele para que ele tenha a sua pena diminuída também. E essa semana a gente teve esse evento de caridade para visar recolher dinheiro para melhorar as condições de imprisionamento do Amiram Ben Eliel, o terrorista judeu.
João, e nesse evento aí, a deputada do Otzma Yehudit, ela simplesmente, chamada, na verdade, Liron Son Harmeler, ela simplesmente chamou o terrorista judeu de tzadik, um justo, o que deixou aí muita gente perplexa, sem saber o que fazer. E aí, cara, é o justo o assassino de um bebê de 1 ano, cara? Justo é uma expressão que especialmente os ortodoxos usam para se referir a uma pessoa iluminada, né? Enfim, que tem enfim, que traz de boas ações e de bom comportamento. E ela disse ela usou justamente esse tipo de expressão, né? Que por onde ele passa, ele ilumina o lugar e que ela tem certeza que que ele é inocente. Ela falou de inocente, inclusive, né? E que era um absurdo o que ele estava sendo submetido e que não se tratava de um criminoso, etc, etc, e pediu a sua soltura, né? E pediu dinheiro para isso. Agora, o que mais impressiona é que uma deputada do parlamento israelense vai defender um assassino, né? Terrorista, assassino, como vocês quiserem chamar. Né? O cara é um assassino. O cara é ele matou uma criança de 1 ano, né? Com coquetel molotov, que, enfim, foi atacar pessoas que não estavam envolvidas com nada, não foi nem vingança, tipo, contra terroristas, né? Que também já estaria errado, mas não é nem esse o caso. Enfim, foi um negócio assim, uma sujeira, um grau de barbárie, né? Para que o cara seja defendido como se ele fosse um querido injustiçado, né? Pô, e o que esse cara não é injustiçado, cara? Enfim, então, isso na verdade, é um negócio terrível que a gente está vivenciando aqui, que é a legitimação de pessoas como a Son Meller aí, como deputadas e fazendo esse tipo de comentário. E quem acusou isso foi o deputado Ahmed Tibi, do partido TAL, né, partido árabe, que chamou a parlamentar de neonazista, membro de um partido neonazista. Né? Chamou o Partido de Forças Judaica de partido neonazista também. Enfim, eu vou dizer para vocês o seguinte, não sei se neonazista seria a expressão, mas legitimizar um sujeito que mata crianças, né, em prol de uma supremacia judaica, né, enfim, de uma ideologia ultranacionalistas religiosas, olha, não está muito diferente do que faz as ações são totalmente semelhantes ao que faz as neonazistas, né, gerar coquetel molotov, matar inocentes, e a ideologia por trás disso também não está muito diferente, não. Né? Não sei se exatamente essa seria a expressão que eu usaria, mas isso não pode ser condenado de jeito nenhum, né? Porque isso aí é banalizar o Holocausto. Ao contrário, isso aí é você fazer jus, né? É você usar o Holocausto no sentido onde ele tem que ser usado aí, onde enfim, fazer um bom uso da memória do Holocausto. É você dizer o seguinte: isso aí não pode fazer, porque é o que os neonazistas fazem, né? E defender isso aí é você defender neonazistas. E quem defende neonazista né? Então, para mim, não está exagerado esse comentário, pelo contrário, ele está caindo bem aí, até porque ele chama atenção. E o Ahmed Tibi, como não é judeu, ele não vai ser chamado de traidor por isso, né? Então, ele tem essa vantagem nesse caso. Sempre que a gente comenta aqui, né, a questão de nazismo e holocausto, né, sempre aquela questão da comoção nacional e tudo mais, né? Mas, enfim, eu vou fazer um comentário que eu fiz na primeira gravação que não foi gravada, né? E aí você também, né, falou dessa questão da supremacia e essa é a questão fundamental. A gente tem que entender o seguinte, o nazismo, ele não é só o holocausto. Ele não foi só o extermínio dos 6 milhões de judeus. O massacre em massa dos judeus, ele começa em junho de 1941. Quando os nazistas, quando os alemães invadem a União Soviética. Começa o massacre em massa e depois começa o extermínio, em meados de 1942, início de 1942. Então, ou seja, a gente tem, entre 1933, início de 1933, quando Hitler chega ao poder, até junho de 1941, a gente tem 8 anos em que os judeus foram perseguidos. Obviamente, os judeus foram mortos, foram aprisionados, foram colocados em guetos, passaram por fome, enfim, todo esse início do nazismo. E é justamente isso. O extermínio dos judeus não aconteceu de uma hora para outra. A gente teve um processo, a gente teve uma série de leis que foram implementadas para excluir, para discriminar, para expulsar. E é mais ou menos isso que a gente vê acontecendo nesses partidos, né? Que esse tipo de política que foram implementadas contra os judeus ainda na Alemanha durante a década de 30, hoje em dia a gente vê coisas muito próximas aqui e tudo gira em função da supremacia, da elevação da raça superior. E é assim que esse pessoal da Otzma Yehudit se vê, né? A força judaica,
é o nome do partido deles, porque eles são supremacistas. Os nazistas também eram supremacistas. Então, está chamando ele de nazista? Não, mas eu estou dizendo que o partido dele tem práticas nazistas. Né? Ou seja, eles não são os nazistas das décadas de 40, de 30, de 20, 30, 40, mas eles sim optam por práticas nazistas hoje no século XXI. Né? Então, a gente tem que ter claro isso. Falar do Holocausto é justo. Eu acho que aí você também falou outra coisa no final que é importante. Não é banalizar o Holocausto. Quando a gente faz essas comparações, não é questão de banalizar. É questão de entender o que aconteceu no Holocausto. É questão de entender o que foi o nazismo. O nazismo não foi só o extermínio dos judeus. Os nazistas, até 1941, não tinham claro o que fazer com os judeus. Houve várias tentativas de expulsar os judeus da Europa, de mandar os judeus ou para a Palestina, pensaram até mandar os judeus para Madagascar, houve um projeto desse. Ou seja, foram coisas que foram acontecendo. O nazismo não foi só o extermínio dos 6 milhões de judeus e de toda a civilização judaica da Europa. Ele teve um processo. E é fundamental a gente entender o processo para que a gente possa também entender os dias de hoje e fazer essas críticas que a gente faz ao partido do Benito Gvir, que não está muito longe do fascismo. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falarmos aí, mais uma vez, do Netanyahu, que continua com a sua política de criminalização da esquerda e quando embarcou no momento de deixar o país para sua visita nos Estados Unidos para a Assembleia das Nações Unidas, ele falou que os manifestantes contra o golpe do judiciário são ligados à OLP e ao Irã. Porra, aí é demais, hein, João? Aí é demais, né, cara? E olha só, OLP tá, é uma expressão que a gente não vê sempre aqui, né? OLP é uma expressão que os grupos da direita, quando usam atualmente, eles usam para remontar o que era a OLP de antes de Oslo, né? Que era um grupo que realizava muitos atentados terroristas. Hoje em dia, quando a gente quer se referir ao que compõe, a OLP ainda existe de alguma maneira hoje, mas como um grupo político dos bastidores, né? Mas a gente se quer se referir ao OLP. Enfim, o papel que eles têm hoje se refere à Autoridade Palestina, né? Em português, em geral, chama Autoridade Nacional Palestina, mas o nome é Autoridade Palestina, em árabe, em hebraico, em inglês, em todas as línguas, tá? Em português e em espanhol, que colocaram aquele national no meio. Enfim. Mas fechando esse parênteses, né? E essa é uma expressão que ela criminaliza os manifestantes, e pior, criminaliza, ela coloca eles do lado dos inimigos, né? Que é o que o Netanyahu melhor sabe fazer, é dividir o povo e é deslegitimar e é criminalizar os adversários políticos dele. Só que isso pegou muito mal, porque a OLP e Irã, enfim, para você chamar de pessoas que estão conectadas, estão ligadas ao OLP e ao Irã, pessoas que servem o exército, que pagam impostos, que vivem a vida inteira aqui, né? Enfim, que estão aí fazendo tudo pelo país, pegou muito mal. E aí o porta-voz do Netanyahu disse que o primeiro-ministro se referiu é que eles estão ligados à OLP. Na verdade, ele não botou a OLP, ele trocou a OLP estrategicamente pelo BDS, né? Que é o movimento de boicote, desenvolvimento e sanções, um movimento que prega essas 3 medidas contra Israel, uma orientação antisionista também, né? Então, eles estão ligados ao BDS e ao Irã, porque os manifestantes que vão em manifestações contra o Netanyahu nos Estados Unidos agora, em virtude, né, em ocasião do discurso que ele vai fazer na Assembleia Geral da ONU, eles vão estar compartilhando o palco com apoiadores do BDS e simpáticos ao regime iraniano. Então, ele tentou se explicar dessa maneira, o que também é lamentável, um pouco menos, mas também é lamentável, não funcionou, pegou muito mal. O Netanyahu, na verdade, ele não quis dizer isso. Se ele quisesse dizer isso, ele diria. Ele disse outra coisa. Ele disse que ele estava muito irritado porque as pessoas tinham que fazer manifestação no aeroporto. Na hora que ele estava saindo, ele fez o que ele melhor sabe fazer, apelou para a base dele, tentou causar um tipo de distúrbio ali, diminuir a pressão em cima dele, e ele só piorou as coisas. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa. As pessoas foram para a manifestação contra ele. Então, o Netanyahu fez o que ele sempre faz, né? Passou dos limites de novo. Enfim, tratou as manifestações contra ele como se fosse uma coisa ilegal, ainda soltou uma frase, porque eles normalizaram, tanto mentira o fato de ele estar se referindo às pessoas dos Estados Unidos, que ele ainda soltou o comentário, porque esses manifestantes normalizaram o fechamento de vias, né? Transformaram isso numa coisa normal. Ora, se ele está falando de fechar vias, então ele não está falando das pessoas dos Estados Unidos, ele está falando das pessoas aqui, né? Em Israel. Então, já se entrou em contradição aí. Mas, enfim, outra vez, não surpreende. E a gente está... mais uma para a coleção, né? É mais um comentário do Netanyahu para a nossa coleção de comentários deprimentes.
de criminalização à oposição, e depois, quando acontece uma tragédia, ele vai dizer que não teve nada a ver com isso, mas do mesmo jeito que aconteceu o assassinato do Rabin, que, enfim, que lamentavelmente, é com esse tipo de líder que a gente tem hoje aqui em Israel. É isso, Netanyahu abre a boca e não sai nada de positivo. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna e externa essa semana. É isso aí, gente. Começando esse bloco, indo direto aí para o comentário de Henry Galski e a sua coluna semanal. Manda aí, Henry. Amigos do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, tudo bem com vocês? Depois de 9 meses como primeiro-ministro de uma coalizão sustentada por alguns dos elementos mais extremistas do cenário político de Israel, Benjamin Netanyahu teve seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, finalmente, em Nova York, não na Casa Branca, como desejava o líder israelense. A reunião a portas fechadas durou exatos 61 minutos e o presidente norte-americano deixou o local sem responder aos questionamentos dos jornalistas. Antes da reunião formal entre as equipes dos dois países, a foto oficial dos dois líderes lado a lado e pronunciamentos protocolares, em certo clima de constrangimento, principalmente da parte de Joe Biden, que deixa claro a oposição a este modelo de governo israelense e ao projeto de reforma judicial. No texto do presidente norte-americano, um resumo de sua estratégia em relação a Israel. Apoio institucional irrestrito a Israel, profunda contrariedade ao governo atual. Você já me ouviu dizer muitas vezes que se não existisse Israel, teríamos que inventar um Estado de Israel, completando, disse Joe Biden. O presidente norte-americano tem o apoio a Israel como uma marca histórica ao longo de sua vida e carreira política. Talvez Biden seja o último presidente sionista dos Estados Unidos. Ele mesmo se define como sionista, é importante dizer. Ao longo de seu curto discurso diante das câmeras, o presidente fez questão de pontuar o principal projeto que pretende atingir. Se você e eu, há 10 anos, falássemos sobre a normalização com a Arábia Saudita, acho que nos olharíamos e pensaríamos: quem bebeu o quê? Declarou a Netanyahu. A busca pelo estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita une neste momento os dois líderes, pelas mesmas razões, mas em condições distintas. Poucos meses antes de iniciar a campanha em busca de reeleição, Biden imagina que este acordo pode beneficiá-lo de algumas maneiras: na contenção à expansão da China pelo Oriente Médio, pelo fato em si absolutamente inimaginável 10 anos atrás, como ele mesmo pontuou, e, finalmente, como resposta a seu possível adversário nas eleições do ano que vem, Donald Trump. Foi Trump quem intermediou os acordos de Abraão em 2020, causando surpresa mundial ao anunciar o estabelecimento de relações diplomáticas inicialmente entre Bahrein, Israel e Emirados Árabes Unidos. Posteriormente, Marrocos e Sudão também aderiram ao acordo. A possibilidade de normalizar relações entre israelenses e sauditas é uma maneira de apresentar conquistas diplomáticas no Oriente Médio, também por parte de Joe Biden. Netanyahu também precisa dessa conquista. No turbulento ambiente político doméstico de Israel, o primeiro-ministro pouco ou nada tem a apresentar. O país se mantém dividido pelo projeto de reforma judicial e o custo de vida e os juros continuam a subir. O problema para Netanyahu é que, para fechar um acordo com a Arábia Saudita, será preciso se comprometer com ganhos substanciais aos palestinos, o maior temor de sua coalizão atual. Netanyahu lidera um governo que dificilmente irá apoiar passos mais ousados em relação aos palestinos. É o preço que ele pagou para retornar ao cargo. Biden também deixou claro que não abre mão de suas demandas em relação à reforma judicial em Israel. Será que às portas fechadas ele terá determinado a interrupção do processo de reforma? A princípio, não temos como saber. Ao mesmo tempo, Netanyahu é vítima, entre aspas, de um monstro que ele mesmo criou. Caso se comprometa a interromper a reforma, seus pares não estão disponíveis para tal. O ministro da Justiça israelense, Yariv Levin, já mostrou que não teme desmentir o primeiro-ministro abertamente. Quer seguir adiante com a reforma, assim como os extremistas Itamar Ben-Gvir
e Bezalel Smotrich. Como Netanyahu irá resolver este problema? Mais do que nunca, ele precisa alcançar um acordo com a oposição política em Israel. Um acordo capaz de convencer esses elementos extremistas da própria coalizão. Uma equação para lá de complicada a ser resolvida. É com essas aflições que Netanyahu irá retornar a Israel. Com a carta que Joe Biden entregou durante a conversa, o primeiro-ministro pelo menos conseguiu a foto que queria, ao lado de Joe Biden. E, finalmente, recebeu o convite público de Biden para retornar aos Estados Unidos e, agora sim, se reunir com o presidente norte-americano na Casa Branca no final do ano, tal como Bibi desejava desde o início do seu mandato. Ele agora, Netanyahu, tem alguns meses para resolver todos os demais problemas nesse intervalo entre o retorno a Israel, algum tipo de compromisso em relação à reforma e o retorno no final do ano à visita a Joe Biden na Casa Branca. É isso, meus amigos. Tenham todos uma boa semana e Hakimah Tová a todos. Valeu, mestre. Brigadão e estamos aí na semana que vem. E aí, João, é isso aí, né, cara? Depois de muito tempo, Benjamin Netanyahu, enfim, se encontrou com Biden. Não foi na Casa Branca, aquele esperado convite ainda não aconteceu. Tudo isso tendo como pano de fundo essa tentativa aí de normalização, não normalização, né, de acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita. Os sauditas dão para trás, dão para frente, Israel fica dando para trás, dando para frente. Aí tá coisa que tá aquela coisa muito incerta, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Os sauditas fazem uma série de exigências, entre elas um avanço aí em negociações para a criação de um Estado palestino. Muita coisa acontecendo antes mesmo da viagem do Bibi sair daqui. Os sauditas deram para trás e o Biden falou, enfim, que nessa reunião com o Netanyahu, o que ele ia fazer era conversar sobre a democracia israelense. E aí, João, o que o Netanyahu vai fazer nos Estados Unidos, cara? Fazer um acordo de paz com os sauditas ou ter uma aula sobre democracia com o presidente americano Biden? Olha, o que ele foi fazer foi tentar sambar nessa situação aí e não cair, né? Enfim, dançar dos dois lados e não cair. E eu acho que a gente recebeu um presente. A gente não é exatamente Netanyahu, a gente é a população israelense que é de oposição a esse governo, principalmente. O fato, Marquinhos, é que ele sim recebeu o convite, né? Ele finalmente recebeu o convite para o fim do ano para ir à Casa Branca, né? Ele pressionou muito, apelou, pediu muito para ter uma reunião com o Biden nos Estados Unidos, agora em Nova York, num tempo livre que ele tivesse agora em meio aos discursos da Assembleia Geral da ONU. Ele conseguiu esse tempo. Biden anunciou para todo mundo: a gente vai conversar sobre a democracia israelense, estou muito preocupado com essa questão. Mas o Netanyahu ele tentou puxar a sardinha para a questão da normalização com a Arábia Saudita, que é um assunto de interesse também dos Estados Unidos, né? O Biden não está com grandes êxitos para mostrar sobre a política externa dele, e essa normalização seria boa para ele e também seria boa para ele mostrar que o que o Trump fez foi pequeno perto do que ele pode fazer, né? Uma vez que a Arábia Saudita é um país muito mais importante aqui no Oriente Médio do que os Emirados Árabes ou o Bahrein, em todos os aspectos, e principalmente porque tem a ver com a paz em Israel, né? Mas, enfim, o fato é que o Biden deu uma puxada na orelha do Netanyahu sobre a questão da democracia, e o Netanyahu disse que para o Biden não se preocupar, porque eles estão tudo que for feito vai ser feito em comum acordo com a oposição e com o povo todo, né? É mentira, a gente sabe que é mentira, a gente sabe que isso não vai acontecer, que as opções que a gente tem aqui, ou que parte da reforma vai ser aprovada à força e outra parte não, ou que não vai ser aprovado mais nada, enfim, mas esse comum acordo não vai acontecer porque não existe predisposição dos dois lados para que esse comum acordo seja executado, né? Agora, o que surpreendeu, já começou surpreendendo, é que o Mohammed bin Salman, que é o príncipe da Arábia Saudita e é quem efetivamente manda no país atualmente, ele já chegou comentando que a normalização israelense avança a normalização das relações com Israel, ela avança dia a dia, né? E nesse caso a gente sim pode falar oficialmente de um acordo de paz, porque oficialmente Israel e a Arábia Saudita eles estão em guerra desde 1949, né? 1948 no caso. Então seria um acordo de paz, ainda que essa guerra seja um armistício bastante tranquilo, a gente não tem incidentes com a Arábia Saudita, zero incidentes, né? Apesar dos países estarem bem próximos, especialmente no sul de Israel. Mas, enfim, a Arábia Saudita já está tratando a situação dessa maneira. Eles pediram, né, a questão do reator nuclear. Enfim, o assessor do Netanyahu para assuntos exteriores, né, o Ron Dermer, ele já tinha feito um comentário de que Israel não necessariamente se oporia a reator nuclear,
na Arábia Saudita para fins pacíficos, né? O Yair Lapid criticou, falou que Israel não pode, que isso é um perigo, mas eu acho que ele fez essa retórica dele para poder criticar o Netanyahu, porque frente a um acordo de normalização com a Arábia Saudita, eu duvido que o Yair Lapid também se opusesse a esse reator nuclear nesse país. Mas o Mohammed bin Salman, ele fez um comentário sobre o Irã, ele falou que o Irã, se o Irã está chegando perto de armas nucleares, é muito importante que a Arábia Saudita esteja alinhada e que Israel faça parte desse bloco, que a Arábia Saudita tem umas exigências além desse reator nuclear, eles querem um acordo com os Estados Unidos de autodefesa mútua, ou seja, uma vez qualquer um dos dois países é atacado, o outro país também se considera atacado e participa da guerra. É um acordo, por exemplo, que Israel não tem com os Estados Unidos, Israel recebe todos os anos ajuda para defesa. A gente sabe que Israel receberia armas norte-americanas em caso de uma guerra com qualquer outro país, praticamente, mas não existe esse compromisso norte-americano de enviar tropas para ajudar Israel no caso de Israel ser atacado. Os Estados Unidos fez esse acordo com os países da OTAN, com o Japão e com a Coreia do Sul, se não me engano também com o Canadá. O Canadá não tem certeza, mas os países que eu citei agora... o Canadá é parte da OTAN, verdade. Enfim, o Japão, a Coreia do Sul e os países da OTAN. Mas, enfim, a Arábia Saudita quer esse acordo, e acho que o principal entrave para isso, segundo principalmente o jornalista Raviv Drucker, do Canal 13, é o Senado norte-americano. Porque, segundo Raviv Drucker, o que aconteceu foi o seguinte: os palestinos eles também entraram com uma série de demandas, que é uma interrupção da construção de assentamentos, uma maior autonomia em alguns territórios C, inclusive transformando alguns territórios C em territórios A, que são territórios que estão sob total autonomia palestina, enfim, uma declaração sobre Jerusalém Oriental, né, como futura capital do Estado palestino, um compromisso israelense com a questão dos dois estados, e o recebimento de verbas, né, da Arábia Saudita, que já deu dinheiro para a autoridade palestina no passado, interrompeu isso, que eles voltem a receber dinheiro para, enfim, como um apoio para a governança, né, para a governabilidade da Arábia Saudita. Esse é um pedido principalmente do Fatah, né, que é o partido que comanda a autoridade palestina. A Arábia Saudita não se opôs a esse repasse de dinheiro, né, e essas questões, elas, por mais que causassem de alguma maneira uma tensão interna no governo, segundo Raviv Drucker, não seria um impedimento para que, inclusive, o Ben-Gvir e o Smotrich e os partidos deles, seus respectivos partidos, assinassem esse acordo, né? Falassem, eles vão criar problema, eles vão convocar reuniões de gabinete, eles vão para a imprensa e vão reclamar, e vão isso, aquilo, outro, mas, no final das contas, eles assinariam, eles deixariam passar essa proposta. E, se precisasse, a oposição seria quem deixaria passar essa proposta. Eles não derrubariam o governo por causa disso. Para o Raviv Drucker, o principal problema é o Congresso americano, especialmente o Senado americano, que tem que aprovar esse acordo de proteção mútua com a Arábia Saudita, esse projeto nuclear saudita, porque a gente tem deputados democratas, né, senadores democratas, perdão, que são totalmente opositores, né, ao regime saudita, né, que é a ditadura da Arábia Saudita, que é bastante cruel, com opositores, que não respeitam os direitos humanos, né, que foi, pouco tempo atrás, mataram um jornalista opositor na Turquia, né, um negócio, enfim, bastante complicado, e também senadores republicanos que não têm absolutamente nenhum compromisso com e que, caso o Trump fosse presidente ou o presidente fosse republicano, eles votariam a favor, mas como não é, eles podem alegar que não querem, que é perigoso você fazer um acordo desse com um país árabe, etc. Enfim, os Estados Unidos não tem acordo desse com nenhum país árabe, né? O caso do reator nuclear, os Estados Unidos sim está financiando um nos Emirados Árabes agora, para fins pacíficos também, mas a autodefesa mútua, os Estados Unidos não têm esse acordo com nenhum país árabe, enfim, e não quer ter com a Arábia Saudita, né? Pelo menos algumas pessoas ali não querem que esse acordo seja consumado. Então, esse seria o principal desafio, convencer o Senado a aprovar essa demanda saudita, nesse momento agora, né? De resto, o Netanyahu, ele conseguiria convencer a base dele disso. Então, a gente está perto dessa normalização, e os palestinos, no caso, por que eles não estão cobrando da Arábia Saudita que esse acordo seja feito somente com a condição de que vai ser criado um Estado palestino? Porque eles fizeram uma autocrítica sobre a própria posição deles, os palestinos, eu digo a autoridade palestina, no caso. Eles perceberam que eles só saíram perdendo com os acordos de Abraham, né, que foi a normalização das relações de Israel com os Emirados Árabes e o Bahrein, principalmente, futuramente, o Marrocos e o Sudão. Que eles, por serem opositores àquilo, eles não entraram no jogo, e, no final das contas, Israel saiu muito bem, e os palestinos perderam qualquer possibilidade de conseguir qualquer coisa. E eles estão tentando ser mais pragmáticos agora, né? Eles estão entendendo que aquela prerrogativa histórica dos países da Liga Árabe
aquela exigência coletiva, né, de que a gente só normaliza relações com Israel no momento que Israel consumar a criação do Estado palestino, ela já está indo por água abaixo, porque alguns países já fizeram a paz com Israel, começou com o Egito lá atrás, depois com a Jordânia, até que a gente chegou nesses últimos países há 2, 3 anos atrás, e agora vai chegar num país dos mais importantes da Liga Árabe, se não o mais importante no momento, que é a Arábia Saudita, né? Mais rico, mais influente. E aí, realmente, a gente entra numa situação que é complicada. Os palestinos já não estão mais no centro das atenções nas questões árabes do Oriente Médio, e eles entenderam que, na condição periférica deles, o melhor que eles têm a fazer é tentar ser parte do jogo para poder ganhar alguma coisa com isso. Porque esse compromisso de Israel com o Estado palestino, Israel também assinou na paz com o Egito, em 79, também assinou nos acordos de Oslo, ali em 93, e isso nunca foi para frente, né? Enfim, Israel o Estado palestino não existe, né? Oslo já tem 30 anos e não tem Estado palestino, então eles sabem que esse compromisso israelense ele significa muito pouco. O que os palestinos mais querem é melhorar a situação deles, o que a autoridade palestina mais quer é poder governar com mais recursos, né? E poder afastar os adversários deles internos, o que deveria ser também de interesse israelense, uma vez que a grande maioria dos adversários internos do Fatah, especialmente os mais relevantes na autoridade palestina, né? Fatah é o grupo que comanda a autoridade palestina hoje em dia, são grupos radicais, extremistas, islamistas, e a grande maioria deles contrários à existência do Estado de Israel, o que o Fatah não é. O Fatah reconhece Israel, né? Então, o fato é que eles entenderam que vale mais a pena você ter um pássaro na mão do que 2 voando, né? E eles estão abrindo mão de uma demanda histórica para poder não ficar sem nada, né, nesse caso, né? Uma vez que os países árabes já não exercem a solidariedade e a causa palestina com a mesma intensidade que antes. Enfim, e essa é a situação que a gente se encontra agora, né? Então, eu diria que até os palestinos estão torcendo por isso. E essa é a corda de salvação do Netanyahu, né? Ele, enfim, para que ele saia com alguma coisa, né? Para que ele tenha algum êxito, né? Enfim, e eu acho que para a gente também pode ser uma boa, porque se ele realmente tiver que cancelar a reforma para isso, se realmente for uma exigência dos Estados Unidos, a gente sai com 2 vitórias. Uma é a normalização com a Arábia Saudita, que é boa para todo mundo aqui em Israel, e a segunda coisa positiva é a suspensão da reforma, né? E se essa realmente for uma exigência norte-americana, a gente vai sair com 2 vitórias nessa brincadeira. Então eu acho que estaria ótimo, né? E o Netanyahu também sairia com vitórias, mas o governo dele não, né? A base dele sairia perdendo, porque a reforma não ia ser executada, enfim. Mas, por outro lado, assim, os louros por esse acordo com a Arábia Saudita não iriam nem para o Ben-Gvir, nem para o Smotrich, nem para o Yariv Levin. Eles iam integralmente para o Benjamin Netanyahu, né? Então, é um preço que eu estou tranquilamente disposto a pagar, Marquinhos. E se isso não rolar, fica menos ainda sustentável a situação do Netanyahu impopular no governo atualmente, né? Então, para a gente, são boas notícias. E é tão raro que a gente esteja dando boas notícias aqui, que eu estou achando isso bastante bem legal, né? Então, tomara que isso caminhe. Que caminhe, no caso, ou essa normalização ou a queda do governo, né? Que acho que uma das 2 coisas vai acabar acontecendo, porque a permanência do governo, né, ela depende de algum êxito. E esse êxito enfim, é a maior esperança a qual o Netanyahu se agarra. Pois é, né? O mais interessante disso tudo é realmente essa questão aí com os palestinos, né? A gente vê como mudou toda a relação, né, do mundo com os palestinos e dos palestinos com o mundo também, com o mundo árabe, né? Porque era uma cláusula pétrea aí da Liga Árabe, né? Toda essa questão da resolução do conflito palestino-israelense para negociar, para normalizar relações com Israel. E agora a gente vê realmente os palestinos aí sendo escanteados, né? Colocados completamente de lado e perdendo completamente o poder de barganha. Eu acho que, se por um lado a gente vai ter essa tentativa aí de construção de os sauditas exigindo a volta às negociações, né? Como os jordanianos, como os egípcios, se nada aconteceu, só para mais uma coisa no papel ali para inglês ver, né? Então, o que realmente acontece os palestinos perdendo completamente essa força, e eu acho que isso também dá um poder à direita em Israel, né? A gente pode ter aí o fim do golpe do judiciário, a gente pode ter, enfim, esse acordo aí com a Arábia Saudita, mas a extrema-direita também ela ganha força, porque o controle que eles têm hoje sobre os territórios ocupados vai se manter, né? É menos uma nação forte no Oriente Médio para estar ali no pescoço de Israel, colocando Israel como inimigo e tudo mais.
Então, a política da extrema-direita ela acaba sendo legitimada, né, com essa assinatura de acordo aí também. Mas, enfim, vamos ver, vamos deixar isso sair para a gente poder comentar. E o mais interessante, né, porque é muito, muito tenso pensar que um ditador, né, que mandou não só matar o jornalista, né, ele foi morto na embaixada na Turquia e foi esquartejado na embaixada da Turquia, na embaixada saudita na Turquia, né? O cara foi convocado lá, chegou lá para ver o que estava acontecendo, foi morto e esquartejado. É um tanto quanto preocupante saber que um ditador que manda fazer isso com um jornalista vai ter acesso à energia nuclear. Bom, João, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi e o esporte. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está preparando a família já para o Yom Kippur, para o Dia do Perdão, em que muita gente vai fazer o jejum, mas alguns não vão fazer o jejum. Então, para as crianças, o João, ele prepara um arroz com leite, o famoso arroz doce, deixa lá no cantinho, no potinho, as crianças quando querem vão lá, comem, se alimentam e comem uma coisa doce e gostosa e também se alimentam. O João gostava muito também de preparar uma canjica quando ele morava no Brasil. Campeonato israelense de futebol masculino terá no sábado o jogo muito importante, o clássico de Tel Aviv, o derby de Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv. Tem muitos anos que o Hapoel não ganha do Maccabi. Vamos ver se um dia antes desse Yom Kippur pode ocorrer a quebra desse tabu. O Maccabi Tel Aviv tem 8 pontos, é o líder do campeonato, seguido do Hapoel Haifa com 6. Esse é o grande jogo da rodada. É isso aí, um grande abraço. Valeu, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui nessa segunda tentativa de gravar o episódio, cara? Não, tudo bem, nada mais a acrescentar. Conseguimos, né? Fizemos 2 vezes. Beleza, e como você falou, esse foi realmente mais rápido que o primeiro. Então, aí, o primeiro, a gente estava 1 hora de conversa e agora a gente está com 50 minutos de conversa. É isso, cara. A gente se fala então na semana que vem e grava o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu.